Bom, agora a gente vai para a entrevista. Eu tive na governadoria com o governador Rui Costa e falamos sobre diversos assuntos aqui na região. O governador vai trazer detalhes agora nessa entrevista que eu destaco, que é uma entrevista exclusiva, onde ele assinou, juntamente com representantes aí da Bahia Mineração, né, o termo de unificação dos terminais do Porto Sul, a constituição da sociedade de propósito específico, né? E ele também falou sobre outros projetos para toda a região. Vamos lá então com essa reportagem, essa entrevista exclusiva ontem com o governador lá em seu gabinete. Bom, meu entrevistado de hoje é o governador Rui Costa e a gente vai falar de vários assuntos. O governador que acabou de assinar um termo de unificação dos portos, você acompanha inclusive nas imagens aí agora. Governador, mais de 2 bilhões foram investidos. O que isso representa para toda aquela região? Olha, é importante porque nós estamos falando da possibilidade de acelerar a construção do Porto Sul. Hoje nós assinamos um documento onde unificamos o que seria o terminal público do terminal privado e com isso damos viabilidade econômica, viabilidade técnica para que as obras já se iniciem esse ano. E fica a nossa expectativa e ansiedade para a publicação da licitação, do leilão por parte do governo federal da ferrovia, da FIOL, que vai ligar Ilhéus até Caetité. Porque eu digo sempre, fica de pé economicamente e tecnicamente os 3 projetos juntos, o porto, a ferrovia e a mineração. Então hoje demos um passo importante e teremos com certeza o início das obras ainda esse ano do Porto Sul e quem sabe no início do ano que vem, se o governo federal cumprir a sua parte e licitar a obra esse ano, o início também da ferrovia. Isso é importante porque de imediato já vai gerar milhares de empregos na construção do porto e na construção da ferrovia. Governador, depois de tantas discussões, o projeto agora vai caminhar. Com certeza, um projeto grande, demorou mais do que nós gostaríamos, mas envolve primeiro chineses, pessoas do Cazaquistão, ingleses, ou seja, são várias nacionalidades, empresas que nem se conheciam, que se juntaram para montar um consórcio e também um processo que envolve o governo federal, que passou por um processo turbulento desde a saída da presidenta Dilma e agora com a eleição do novo presidente e finalmente a gente espera que esse processo se conclua ainda esse ano. Bom, o senhor fez uma viagem internacional, mais uma das suas viagens internacionais, esteve na China, esteve nos Estados Unidos. O que essas viagens representam exatamente para os baianos e para a Bahia? Olha, significa a possibilidade de mais investimentos no nosso estado. A crise aqui, inclusive, eu diria até patrocinada hoje pelo governo federal, que a cada dia cria uma crise nova. Nós estamos buscando no exterior a possibilidade de gerar emprego. Então fomos à China, fomos aos Estados Unidos e tivemos boas notícias. Uma planta nova de química, petroquímica no polo de Camaçari, de ácido sulfúrico. Um investimento grande dos chineses, anunciado e assinado o protocolo de 7 bilhões de reais com siderúrgica, fábrica de cimento, usina de geração de energia. Projetos também na área de energia solar, na área de energia eólica, na infraestrutura do nosso estado. Enfim, projetos que juntos vão gerar com certeza milhares de empregos para os baianos e baianas. É a tentativa de, através de parcerias com o exterior, atraindo capital externo, gerar oportunidade de renda e melhorar o desenvolvimento do nosso estado. A gente pode falar também da ponte do Pontal na cidade de Ilhéus, da duplicação da BR-415, que é um anseio também daquela região, policlínica, teatro em Itabuna. O povo pode esperar, o teatro, por exemplo, já está bem encaminhado, a ponte também, a policlínica. Quando essas inaugurações acontecem de fato? Ontem eu tive com o prefeito de Itabuna, uma parceria, um convênio do governo do estado com a prefeitura. Ele me disse que já está agendado para o dia 20 de julho a inauguração do teatro. Nós estaremos juntos e em seguida nós estaremos inaugurando a policlínica, que também está em fase final de instalação já de equipamentos, treinamento de pessoal. Então logo em seguida nós estaremos inaugurando a policlínica de Itabuna, que vai atender Ilhéus, Itabuna, todos os municípios vizinhos. A duplicação da 415
está tudo liberado. Nós já analisamos, o DENIT já analisou, pediu para fazer ajustes. Eu sei que é uma ansiedade grande, tanto do povo de Ilhéus como de Itabuna, de ter definitivamente essa integração com as vias duplicadas, e nós estaremos iniciando agora no segundo semestre. Greve nas universidades estaduais. O senhor teve, inclusive, algumas reuniões com reitores e, de repente, a greve foi deflagrada. O senhor esperava pela essa greve e o que é que o governo tem apresentado para que a greve chegue ao final? Olha, na verdade, a greve aconteceu, por incrível que pareça, antes da primeira reunião de negociação. Eu fui sindicalista há muitos anos. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, ou seja, a greve iniciar antes da primeira reunião de negociação, mas se iniciou assim. Nós reunimos com os reitores, apresentamos uma proposta de investimento de 36 milhões de reais e mais uma reestruturação na carreira que permitirá até 900 promoções ainda esse ano dos professores. É o limite do que nós podemos fazer. Eu tenho orgulho de poder dizer aqui na televisão que a Bahia está entre os 3 estados do Brasil que mais investem no ensino superior. Posso dizer também com muita convicção que a Bahia está entre os 4 melhores salários de professores do Brasil. Professores não só da universidade, também no ensino médio. Então, portanto, a Bahia tem priorizado a educação superior, a educação básica, e por isso paga os melhores salários do Brasil. Então, mas nós estamos no limite do que é possível fazer. E nunca é demais lembrar a situação de crise que o Brasil atravessa. Hoje, no dia de hoje, nós temos 7 estados em decreto de calamidade financeira. Imagine, Minas Gerais, que arrecada mais do dobro da Bahia. Rio de Janeiro arrecada o dobro da Bahia. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte, são todos estados que estão com salários atrasados, algumas parcelas do ano passado. Portanto, a crise é grande e nós não podemos fazer mais. Eu tenho responsabilidade não só com os professores, tenho responsabilidade com 220 mil servidores. E além da responsabilidade com os servidores, um governador tem que cuidar para que a Bahia não seja alcançada, para que a Bahia não seja sugada, tragada por essa crise nacional. Então eu não vou abrir mão da minha responsabilidade com os 15 milhões de baianos que me elegeram. Eu não vou poder perder a mão e perder o controle, como aconteceu em outros estados. Esses estados hoje estão pagando um preço alto, com desemprego, com falta de medicamento, falta de serviços, porque eles gastaram mais do que arrecadavam. E, portanto, entrou numa crise profunda. Nós não vamos permitir isso no estado da Bahia. Então, nós só podemos gastar aquilo que a gente arrecada. Então, mais do que isso não é possível fazer, e eu espero que o bom senso alcance a categoria e que haja o retorno aos trabalhos, a pesquisa, o retorno à sala de aula, porque eu não vou romper com a responsabilidade de cuidar de toda a Bahia, de todos os baianos. Vamos falar de política nacional, reforma da Previdência. Como é que o senhor acompanha, como o senhor analisa? O que seria importante para o povo brasileiro, na sua opinião, dentro dessa reforma? Olha, nós apontamos 4 pontos que, na nossa opinião, são pontos intransponíveis. Isso não só para o estado da Bahia. Os 9 governadores do Nordeste, nós assinamos um documento dizendo que não é possível admitir a chamada capitalização. O que é isso? É o fato de que as pessoas só vão receber na aposentadoria aquilo que depositaram. Então, não tem nenhum país desenvolvido do mundo que tenha adotado esse modelo. O Chile adotou e vive um empobrecimento grande, vive um aumento do número de suicídio de pessoas idosas, porque estão passando fome, passando necessidade. Então, é um péssimo modelo a ser seguido. Então, eu acho que não dá para aprovar a capitalização, assim como não dá para aprovar mudanças que alcancem os mais pobres, como, por exemplo, a mudança na Previdência Rural, a mudança nos benefícios continuados, que são os benefícios para pessoas, por exemplo, pessoas com necessidades especiais. E, além disso, tirar da Constituição as regras da Previdência. Então, esses 4 pontos são intransponíveis. Os outros pontos, eu acho que são pontos para serem modulados, negociados, se esses pontos forem removidos. Essa é a posição dos 9 governadores do Nordeste que eu acompanho.
e, portanto, estamos trabalhando com os deputados que tirem esses 4 pontos e que possamos negociar a modulação dos outros pontos da reforma. Em linhas gerais, o presidente do Brasil, ele diz o seguinte, que a dificuldade que o Brasil atravessa, a culpa está nos políticos. O problema, o mal do Brasil são os políticos. Como é que o senhor avalia essa frase? Olha, eu acho estranho a declaração de um presidente que foi 28 anos deputado, 28 anos, e agora é presidente. Então, que eu saiba, deputado é político. Então, quer dizer, é como se ele estivesse falando mal dele mesmo, porque se a culpa é dos políticos, ele é político há 28 anos, como deputado federal. Então, eu acho que o problema do Brasil é mais do que isso. O problema do Brasil se agravou quando não respeitaram a democracia e sacaram a presidenta Dilma, que foi democraticamente eleita, criando esse ambiente de disputa, de acirramento e de tensão no Brasil, gerou um ambiente de desconfiança. E a economia brasileira patina há 5 anos assim. Então é preciso bom senso, é preciso não politizar as questões, é preciso cuidar da gestão, da administração e tentar o diálogo e a negociação com todas as forças políticas do Brasil para encontrar uma saída para a nossa economia, para o emprego voltar a crescer, para o povo voltar a ter esperança. Não adianta ficar reclamando da política e dos políticos. O próprio presidente é um político, foi eleito através da política. Então, não adianta ficar culpando a política pelos problemas do Brasil. Política regional. Pode ser cedo para falar nisso ainda, existem muitos pré-candidatos, mas o governo já tomou uma decisão em quem vai apoiar especificamente para prefeito em Itabuna? Olha, nós não estamos discutindo nesse momento candidaturas municipais. Ao contrário, o que eu estou estimulando é que as pessoas, as lideranças da nossa base política, que querem disputar a eleição em qualquer cidade da Bahia, que eles façam uma caravana durante 6 meses esse ano para discutir os problemas das cidades, as necessidades de cada cidade, de Salvador, de Feira de Conquista, de qualquer cidade da Bahia, para, na minha opinião, só no início do ano que vem, aí sim entrar no debate de nomes, de unir forças ou discutir quem são os nomes melhores. Acho prematuro a gente começar o debate pelos nomes ainda esse ano. Eu prefiro sempre começar pelo debate, que a população possa expressar o que é que ela deseja de mudança, de melhoria em cada cidade da Bahia e que os candidatos possam expressar esse desejo de melhoria da vida em cada cidade. O senhor inaugura a policlínica, o senhor inaugura o teatro primeiro, depois a policlínica vai inaugurar de forma bem alternada. Governador, a gente tem um teatro, a gente tem uma policlínica, o Hospital da Costa do Cacau, uma ponte e agora esse termo de junção dos portos. Teremos a maternidade de Ilhéus, será uma maternidade de referência de alta complexidade para atender a região inteira. Nos próximos dias a gente deve estar concluindo o projeto e em seguida a licitação para iniciar ainda esse ano a construção da maternidade de Ilhéus, que vai atender toda a região. Governador, obrigado pela entrevista e suas palavras finais. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a região de Ilhéus, Itabuna, a região sul, é uma região que nós estamos investindo forte e agora com a aceleração da construção do Porto Sul, nós vamos, na minha opinião, aumentar a geração de emprego, com o início da duplicação também, enfim, é a oportunidade de ir dinamizando a economia, gerando emprego e renda para a população. Tá dito. Muito obrigado, governador, mais uma vez pela entrevista, hein?